e me pediu, né, que nós apresentássemos, parece que ele fez isso também com os outros meninos, com Guilherme, Diego e os outros meninos, para a gente apresentar o TCC. O TCC é o trabalho de conclusão de curso, né? É uma tarefa que todo universitário, né, todo mundo que fizer aí um curso superior vai ter que fazer. Algumas faculdades hoje já usam o tal do artigo científico, que é um pouco menos volumoso, mas também bastante trabalhoso, né? E aí vai o conselho, não deixa para a última hora, né? Pega firme, se prepara, porque realmente é muita coisa para ser lida e falada. Eu quero, irmãos, começar convidando você para abrir sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 2, como Gilson disse, é uma apresentação de um trabalho, não é uma pregação, né? Então a gente vai estar aqui conversando sobre o tema que eu escolhi para defender lá no meu TCC. Mas abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2. Acho que eu falei 12 a primeira vez, né? É 2, Atos 2. Eu vou ler aqui a partir do verso 40 até o 47, quero pedir a você que me acompanhe. Diz assim o texto sagrado: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Comecinho da fala da Tânia aqui, ela falou sobre o desejo do novo convertido. Parece que a gente quer morar na igreja, e é fato, né? Quem se converteu aí há menos tempo sabe que é um fato. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O pequeno grupo multiplicador, a sua relevância, a sua importância histórica e seus benefícios para a Igreja Batista brasileira do nosso tempo, né? Então eu vou pedir lá meu amigo do Coisa para tentar me acompanhar lá. Nós temos aqui numa introdução, né? Eu escrevi o seguinte, avança para mim, por favor, o slide. O tema pequeno grupo, multiplicador, ou simplesmente PGM, como a gente vai passar a chamar, ele tem feito parte do nosso vocabulário ultimamente, né? Os irmãos têm ouvido muito falar em PGM, não sei se está dando para ler legal. Tá sim, né? Então, muitas igrejas batistas, muitas igrejas de outras denominações têm falado sobre pequeno grupo. Tivemos lá em Águas de Lindóia, esteve lá também pastor Alexandre, Verônica, Gilson com a esposa, Fábio com a esposa, né? Então, uma turma teve lá e a gente ouviu muito falar disso. E por que a gente tem voltado a falar, por que a gente tem falado tanto em PGM, tanto em pequeno grupo ultimamente? Porque, na verdade, com o passar dos tempos, a igreja esqueceu, se distanciou dos princípios de como fazer discípulo, como afirma lá o pastor Freitas, num dos livros que serviu de base para a minha monografia. Ele vai dizer o seguinte, que ao olharmos para a história, vemos que começamos a nos afastar dos ensinos do Novo Testamento a partir do início do século IV,
E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando houve uma mudança radical no conceito de funcionamento da igreja. Que mudança foi essa? Próximo, por favor. Que mudança foi essa, né? A mudança... Você pode passar o próximo? Isso. Essa mudança vai acontecer com a conversão de um rei. Constantino, ele se converte, e a partir daí, como diz lá o Beckham, a igreja tinha mudado de reuniões regulares nas casas e reuniões em grupos grandes para quase exclusivamente reuniões em prédios especiais, ou seja, as grandes catedrais, os templos, né? Com isso, algumas outras distorções elas começam a acontecer na história da igreja, né? O próprio Beckham ele vai citar, né? O cristianismo se alinhou ao sistema político. Lembramos que até Constantino a igreja ela era perseguida. A partir de Constantino, a igreja e o poder político se aliam. Eles agora vão andar lado a lado. E daqui a pouco a igreja vai inverter de papel, vai passar a perseguir, né? Os líderes se profissionalizam, né? Agora tem o sacerdote, tem o padre, né? Tem aquele camarada que é ele que é quem vai levar seu pedido a Deus, é ele que vai fazer, é ele que vai tomar ali algumas decisões, né? Os líderes profissionais passam então a dominar a estrutura da igreja. A liderança servidora deu cada vez mais lugar ao autoritarismo, né? A partir do momento que você dá poder para o cidadão, a gente não quer perder esse poder. A igreja se amolda gradativamente ao mundo, né? Com essa associação igreja-poder, a igreja precisa fazer algumas concessões, precisam fazer algumas reformulações, e aí começa a se amoldar ao mundo. A igreja veio para a defensiva, ao invés de continuar na ofensiva. Os grupos pequenos se tornam suspeitos aos olhos do governo, né? Você está lá numa nação, com um rei, e aí você começa a ter reuniões com grupos pequenos, os reis ficavam desconfiados. O que essa turma está pensando? O que essa turma está querendo? E aí começa então a haver essa suspeição aos olhos do governo, né, acerca dos pequenos grupos. Pode passar o próximo. Com todas essas mudanças, o condicionamento da igreja dentro das quatro paredes foi inevitável. A igreja começa a se concentrar só no templo. A espiritualidade dá lugar à religiosidade, né? Eu tenho que fechar o olho para orar. A oração que é feita aqui nesse lugar vale mais do que a oração que eu faço ali no quintal. E a igreja começa a sofrer com isso. A construção das grandes catedrais fez com que a vida da igreja migrasse das casas para os auditórios. Estamos aqui num auditório, não é verdade? A disposição em forma de círculos em pequenos grupos. Quem aqui já frequenta pequeno grupo? Como é que é lá? Todo mundo numa sala ou numa varanda, um olhando no olho do outro, né? Aqui, o Fabinho está olhando para quê? Para a nuca do Gilson, né? É assim. Então, isso ali vai acontecer. A disposição em forma de círculo em pequenos grupos foi substituída pelas fileiras de banco. O relacionamento intenso entre os irmãos deu lugar ao contato na porta do templo. Irmãos, temos aqui hoje umas 100 pessoas, 150 pessoas, Gilson? Eu não sei o número de banco, mas não precisa contar. Não dá para falar com todo mundo no final do culto. Não vai dar. Você vai cumprimentar meia dúzia, 12 no máximo, e vai embora para casa. E vai só, bom dia, Deus te abençoe, oi, como é que está? Vamos lá no velório de tarde, hein? E cada um caça o seu rumo, porque está na hora do almoço. A gente perde, então, esse relacionamento intenso que o pastor Freitas vai citar no seu livro. Próximo slide, por favor. Irmãos, eu estou lendo aqui porque eu não estou enxergando lá, tá? Olha outros reflexos dessa deterioração, né? Que alguns ainda perduram até hoje. As pessoas vão à igreja,
que se tornou sinônimo de catedral. O ir na igreja é vir aqui nesse lugar domingo, ou quarta-feira. Isso é que é ir na igreja. E a gente passa a ir na igreja, a gente deixou de ser a igreja, a gente passa a ir nela. Os cristãos cultuam apenas em um dia especial da semana, que é domingo. A turma que estuda não dá para vir quarta-feira. Quarta-feira eu já vim aqui pregar e o número é bem reduzido. Por quê? Porque tem gente que trabalha até mais tarde, tem gente que estuda à noite, tem gente que tem família com filho pequeno e é mais difícil vir à noite. Então, o culto, né, começa a se concentrar no domingo. Alguém é reconhecido como ministro, como sacerdote. E a gente coloca esse cara acima dos demais membros da igreja. Eu certa vez ouvi de um irmão que trocou de carro e foi lá para o pastor orar. E ele chegou, pediu para o pastor, e o pastor falou: não, irmão, eu vou orar sim pelo seu carro, mas por que você não orou? Ah, não, porque a oração do pastor é que tem poder. Então a gente começa a sacralizar gente que não é para ser sacralizada, com todo respeito aos nossos pastores, são homens de Deus. Esse ministro faz a intermediação das pessoas com Deus. A gente volta para o Antigo Testamento. Jesus vem, quebra uma barreira tremenda, rasga o véu, te dá acesso a Deus, mas a gente volta a querer que tenha o nosso intermediador, né? A gente quer terceirizar. Ele serve as pessoas, essa pessoa, o pastor, né, o sacerdote, ele serve as pessoas com ensino, pregação, né, indulgência, cura, e às vezes por um preço, por uma oferta que a gente dá para ele. Então, essa mudança que acontece no século IV, com Constantino e a sua conversão, vai provocar esse monte de coisas aí, né? E aí, como diz o pastor Freitas mais uma vez, né, nos afastamos do que significa ser igreja. Na verdade, nós não vamos aí, nós somos ela, né? E aí a gente se afasta dessa situação. Então, essa monografia vai apresentar como é que se dá. O que é o PGM, então, né? Quais são as bases históricas, teológicas, práticas? Como o PGM pode ser usado como estratégia de crescimento espiritual e formação de líderes, né? Como o PGM auxilia na expansão da Igreja Batista no Brasil? Como o PGM pode ser instrumento promotor de relacionamentos saudáveis, promotor da oração, da evangelização discipuladora, da plantação de igreja, da formação de líderes e da compaixão e graça. Princípios esses. Irmãos, às vezes você vai para PGM, é só mais um método. Não é mais um método. PGM é um princípio, é um retorno aos princípios da igreja do Novo Testamento. Princípios defendidos pela igreja multiplicadora, e assim construiu o crescimento da igreja batista brasileira. Então, quais são as bases históricas? Vamos lá, e teológicas. Reunião em pequeno grupo, irmão, não é novidade para ninguém, né? Basta a gente olhar para a história que a gente vai ver, né? A nossa nação, por exemplo, né? O presidente, ele governa o Brasil, sim. Mas quem que manda asfaltar a tua rua? Não é ele. Quem manda asfaltar a tua rua é o prefeito. Então, existem níveis de hierarquia, existem divisões em grupos menores, né? Quem está lá eu citei ali também o quartel, né? O exército. Você tem um general, uma meia dúzia aqui de capitães, eu não sei se é o próximo ali, eu estou por fora dessa hierarquia. Depois tem duas dúzias de tenente e centenas de sargento. Por quê? Porque você vai do maior para o menor, governando grupos menores. Então, as bases históricas, teológicas e práticas do PGM são o início da caminhada por essa nova, eu botei barra antiga, porque não é novo, irmãos. Isso é antigo igual andar para frente. Estratégia de evangelização. Vamos ver algumas delas, vamos lá. Próximo slide, isso. O exército romano, ele tinha suas legiões, né? Tropas de 3 a 6 mil homens. Você imagina comandar 6 mil homens. Mas eles eram divididos em centúrias.
E é interessante que uma centúria tinha quantos homens? Hein? 100? Não, era 80. Tinha o nome de centúria, mas eram grupos de 80 homens. O próprio exército nosso, né? Eu botei ali na época o Joaquim me ajudou nisso aqui. Comando Militar do Leste, que comanda a academia, que comanda o batalhão de comando de serviço, que também é conhecido como Batalhão Agulha Negra. Dentro do batalhão tem as companhias, cada uma também com seu comandante específico. Dentro e ainda dentro das companhias, né? Tem os pelotões, que são grupos de 12 pessoas, e assim é que acontece. Você divide para governar melhor, né? As empresas multinacionais, você tem o presidente lá da Nissan, né? Tá em voga, tá fugido. O ex-presidente da Nissan está fugido por aí, né? Mas tem o presidente. Agora tem o CEO da Nissan, que é o da América Latina. Abaixo dele tem o diretor para o Brasil. Debaixo do diretor tem os gerentes, tem os supervisores. Quem trabalha aqui em fábrica de automóvel aqui? Só 1, 2? São quantos na sua equipe? 8 pessoas? 15? E um líder ou supervisor. Então, você com menos gente, você governa melhor. Você administra melhor. Vamos lá, mais uma. Então, vamos às bases históricas. No Antigo Testamento, se você abrisse lá agora, não precisa disso, mas lá em Êxodo 18, nos mostra um exemplo de divisão da grande multidão em pequeno grupo. O texto diz o seguinte, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Não, volta lá ainda, isso, por favor. Estes julgavam o povo em todo o tempo, e a causa grave traziam a Moisés. As causas simples, esses chefes menores, eles que resolviam. Então não precisa levar tudo. Por que isso aconteceu? Porque Jetro chegou lá e viu Moisés exausto e uma fila interminável de gente querendo resolver problema com ele. Olha, o meu vizinho pegou a minha cabrita. Olha, o meu vizinho pegou a minha ovelha, confundiu com a dele, e agora eu quero e ele não quer devolver. Tudo que tinha de problema era levado para Moisés. E aí Jetro vai ver que isso não estava dando muito certo. Agora sim o próximo. No Novo Testamento, Jesus também faz isso. Ele escolhe 12. Jesus não podia trabalhar com mais gente? Ele não era um gênio. Ele era Deus. Ele é Deus. Mas ele escolhe 12. Né? Lá em Marcos. Na história da igreja, os valdenses, né? Essa turma é interessante, irmão. A gente começa a ler sobre esse povo, a gente fica impressionado. Encontraram nas casas de família e até mesmo nas grutas e cavernas o seu ambiente de estudo bíblico e comunhão, porque eram perseguidos. Eles não podiam reunir num lugar como nós estamos reunidos hoje. Os pietistas cristãos fervorosos do século XVI também encontraram no pequeno grupo a forma de promover a leitura, a comunhão e o debate sobre a Bíblia. Né? John Wesley, quem aqui, né, nunca ouviu falar de John Wesley? Na Capela Bristol, ele faz lá uma campanha por conta de uma dívida que a capela precisava pagar, e ele então divide a congregação em 12 grupos, com reuniões semanais, para quê? Para que esses grupos menores arrecadassem dinheiro. Qual que é a surpresa que ele tem? Esses grupos começam a se ajudar de tal maneira que ele fica impressionado com o tamanho do benefício que a divisão em grupos menores fez para aquele povo, para aquela pessoa que já congregava lá na capela dele. Próximo. Nós batistas, né? Muitas igrejas hoje, aqui eu coloquei a história lá da Central, porque eu tinha lá na minha banca o pastor da Central, que também é o reitor do seminário. Mas eu acredito que não seja muito diferente da Betel. Quem está aqui desde o comecinho, Gilson? Começou com quantos, Tânia? Começou com quantos, Beto? Tinha quantos, Beto, aqui, quando começou a igreja? Uns 30 pessoas. Olha só o tamanho da igreja que é hoje. Né? A nossa EBD é um exemplo de pequeno grupo.
né? Hoje a gente está aqui, o pastor falou para mim que seria um aulão, né? Foi esse o nome que é, vai ter um aulão lá da EBD e você que é o professor. Mas a gente divide por idade, por afinidade, meninos, meninas, a gente divide, grupos menores, fica mais fácil para a gente estudar junto. A gente pode fazer pergunta, a gente pode tirar dúvida, né? Coisa que no grupão às vezes não dá. Quem é mais antiguinho aqui, né, Tânia? Lembra dos NEBs? Você lembra, Tânia? Núcleo de Estudo Bíblico, lá dos anos 80. Irmãos, união de treinamento. Quem lembra de união de treinamento aqui, levanta a mão. A gente vinha para a igreja que horas? 18 horas. Tinha a união de treinamento de jovem, de adolescente. E de vez em quando a gente reunia os jovens de uma igreja e mandava para outra. Lembra disso? E aí a gente ia para outra igreja, o que a gente arrumava? Namorada, né? Fui para outra igreja, arrumei uma namorada e casei. Está aí, 30 anos casado. Por quê? Porque a gente tinha essa união de treinamento de adolescentes e jovens. E aí os jovens daqui da Betel vão fazer uma confraternização com o jovem lá, não sei da onde, da Aliança, que é aqui pertinho. Pô, Gilson, agora vai ficar bom, hein? Agora vai melhorar. E aí, irmãos, nesses encontros a gente se conhecia. E aí está aí meu casamento aí, 30 anos agora, dia 12 de maio. Embaixadores do Rei, não sei se aqui ainda tem. Acredito que não. Já teve, né? Embaixadores e mensageira. Vamos lá, próximo slide. Então vamos agora, irmãos, às bases teológicas. O que a Bíblia nos ensina acerca de pequeno grupo? Deus nunca precisou de muita gente para fazer nada, para começar alguma coisa. Deus ele vai começar lá com Adão e Eva, 2, né? Depois com Noé e sua pequena família, 8 pessoas, né? Abraão e Sara, 2 pessoas. Isaac, Jacó, José. E aí chegamos lá então em Moisés, aquele texto até que eu já citei aqui para os irmãos de Êxodo 18, onde agora diante de uma grande multidão, muita gente, Deus usa Jetro, sogro de Moisés, para dar uma orientação para ele. Olha o que Jetro aconteceu naquela época. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde amanhã até ao pôr do sol? Irmãos, era tudo com Moisés. Às vezes a gente tem mania de fazer isso, tudo com o pastor, né? Tudo é o pastor, né? Às vezes a gente tem essa mania ainda. No Novo Testamento também, Jesus vai escolher os 12, lá Marcos 3. Jesus caminhava com eles, Jesus navegava com eles, Jesus ensinava, Jesus se relacionava com seus discípulos. Havia relacionamento. Por ocasião da multiplicação dos pães, Jesus orienta seus discípulos a dividir a grande multidão em grupos de 50. Olha o que o texto de Lucas 9 nos conta. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Dessa forma, todos seriam acolhidos. Essa é a ideia. Agora, não vai ficar ninguém sem o seu pãozinho. Numa multidão de 5.000, irmãos, está arriscado a gente esquecer de dar pão para alguém. Acolher, essa palavra eu tirei do livro do meu mestre e orientador no trabalho, pastor Roosevelt Arantes. Ele escreveu no livro dele o seguinte: acolher é um ato mais eficaz quando realizado em pequenos grupos. Jesus mandou que os discípulos organizassem a multidão em grupos de 50. Da mesma forma, o pequeno grupo multiplicador favorece a integração e o cuidado das pessoas.
Irmãos, não dá para ter intimidade com 100, 120 pessoas, que é o que tem aqui hoje de manhã. Não dá para ter intimidade. Mas a gente consegue ser íntimo de um grupo de 12, de 10, de 6. Né? Eu lembro da nossa experiência lá em Santa Cruz, em Volta Redonda, uma congregação que começou também com coisa de 20, 25 pessoas. Quando a gente chegava no domingo, de manhã e à noite, que a gente olhava assim para o rostinho do irmão, você sabia que ele brigou com a mulher. Ou você olhava para o rostinho do outro irmão e você sabia que estava com alguma dificuldade na casa dele. Por quê? Porque a gente tinha intimidade, a gente se conhecia profundamente. A gente estava pertinho, era pouca gente. Né? E aí você ia espremendo. O que houve, irmão? Você está tristinha hoje? Ah, que ontem faleceu assim. E aí você ia entrando e se ambientando dentro das famílias. E a gente se tornava íntimos, irmãos. Isso era maravilhoso. Ainda no Novo Testamento, o texto que a gente leu agora, né? Perseveravam unânimes diariamente no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, quem está de fora e que vê esse relacionamento amoroso, quando ele existe, né? Entre nós e nossos irmãos, as pessoas, poxa, eu quero fazer parte daquilo ali. Eu quero estar naquele grupo ali. Olha como é que eles cuidam um do outro. Olha lá, o pastor está lá agora cuidando de alguém que não é parente de sangue dele. Né? Provavelmente. Mas ele está lá cuidando, a igreja está lá. Né? A irmã Tânia já falou aqui, olha, você vai para casa, almoça, vai lá, dá um abraço. Né? Essas horas não tem mesmo muito o que falar. O que você vai falar? Só abraça, deixa a pessoa chorar no seu ombro. A casa das mulheres também era utilizada para esse fim, né? Lá em Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. As pessoas se reuniam para orar nas casas. As pessoas se reuniam em pequenos grupos. As casas tornaram-se locais estratégicos para a reunião dos grupos de novos cristãos e a pregação da palavra. Foi assim em Filipos. O primeiro lugar onde o cristianismo foi pregado na Europa era próximo ao rio Gângites, ao sul da cidade de Filipos. Algumas mulheres tementes a Deus se encontravam lá. Está vendo, irmã Tânia? Reunião das mulheres ontem. Algumas mulheres tementes a Deus se encontravam lá para orar, e lá Lídia se tornou a primeira convertida oficial na fé. Depois de seu batismo, uma equipe de missionários, olha a equipe, irmãos, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, ficou hospedada na casa dela, onde a recém-nascida igreja provavelmente se reuniu em seus primeiros estágios. A primeira reunião da Igreja Batista Betel não foi aqui nesse lugar. Eu tenho quase certeza. Não foi. A primeira... Então, mas numa casa. Uma casa que a gente fez uma igreja. Então, pequenininha. Então, isso aí. Aqui foi na casa mesmo da Lídia. 3 incidentes marcaram essa fase inicial. Né? A gente, quem vai ler lá a história dessa ida de Paulo para lá, vai ver. Ó. Olha o que acontece. Paulo vai se hospedar na casa de Lídia. E aí lá acontece o exorcismo de uma escrava que era explorada pelos seus patrões. Por conta desse exorcismo, Paulo ele é torturado e preso. Por conta dele ser preso, o carcereiro e a sua casa se convertem. Por conta dessa conversão, estabeleceu-se uma das igrejas mais fiéis do Novo Testamento. Gilson citou aqui na oração dele um texto da Bíblia que eu gosto muito, que é Romanos 8, 28. A gente reclama muito, mas tudo é o que a Bíblia diz, não é alguma coisa. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados pelo seu nome. Vamos lá.
bases práticas. Isso é interessante também. Na prática, qual é a quantidade ideal de pessoas de um pequeno grupo? Né? Segundo o pastor Kominski, algo em torno de 3 a 15 pessoas. O Kominski vai chamar de célula. Né? Há uma variedade aí de denominações que se encontram semanalmente fora do prédio da igreja, né? Tendo como propósito o evangelismo, comunhão, crescimento espiritual e com objetivo de multiplicação. Nas palavras do pastor Tunala, um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. A gente vai começar a falar muito de multiplicação. Qual a vantagem prática? Primeiro, flexibilidade de horário. Culto na igreja é domingo, 9 horas, vai até umas 11h30, meio-dia, meio-dia e meia, quando convida alguém de fora, né? Ninguém entendeu, tá? Ninguém riu, só o Gilson que riu, que entendeu. Ou domingo de noite, domingo 7 horas da noite, então é aquela hora ali, deu, não deu, está de plantão lá no hospital, não deu, né? Está de plantão lá no quartel, não deu. Eu estou de plantão esse domingo, eu vou trabalhar na farmácia até... Não deu para ir. A flexibilidade de horário. Então, o pequeno grupo, você pode marcar um horário que atenda o seu grupo. Né? Você pega uma turma que faz escala na mesma letra lá na fábrica. Essa semana nós vamos estar de 0 hora. 0 hora é ruim de fazer pequeno. Não, vamos fazer 3 horas da tarde. Dá para fazer 3 horas. Dá para fazer de manhã, né? Em vez da gente sair do 0 hora e ir para casa, a gente sai do 0 hora, vai para o pequeno grupo, depois do pequeno grupo a gente vai para cá. Vai todo mundo dormir lá no pequeno grupo, mas tem essa flexibilidade de horário. Tem a flexibilidade local. Hoje pode ser lá em casa, amanhã vai ser na casa do Gilson, né? Então, lugares pertos, né? Pode ser na escola, irmão, a gente que faz faculdade, aí, a hora do intervalo, às vezes... É um momento de 10, 15 minutos você reunir os crentes da sua faculdade, fazer um pequeno grupo, ler um versículo da Bíblia, fazer uma meditação breve ali, 10 minutos você faz isso. Né? No trabalho, se você parar na hora do trabalho para falar de Deus, o que vai acontecer? Teu chefe vai te mandar embora. Mas na hora do teu almoço, está liberado. Né? Então você almoçou, depois do almoço, em vez de ir lá tirar aquele cochilo, que às vezes a gente gosta também, mas reúne com um grupo de irmãos da sua empresa, né, do seu local de trabalho, e começa a estudar a Bíblia junto. Você vai ver que gente que não é crente vai chegar para lá. Você vai ver que gente que não é crente vai começar a te procurar para te pedir conselho. Né? Outra coisa, a flexibilidade local, você não marca para lugar que você tem que ir de ônibus, é lugar que você vai a pé, lugar que você pega uma bicicletinha e vai rapidinho, né? Flexibilidade financeira, né? Como não há grande deslocamento, não há gasto com transporte. Irmãos, uma passagem hoje, se você vier da onde eu moro para cultuar na Betel, de busão, deve ficar aí quase R$ 25 de passagem. Se eu vier só eu e a Luciene, como viemos hoje. Porque tem que pegar um ônibus e ir lá no centro de Resende, pegar outro ônibus de Resende para cá. Não é isso? Até tem um que vem por aqui, que eu não sei qual é. Eu acho que tem um que vem por aqui. Mas, irmãos, olha a flexibilidade financeira. Melhora nos relacionamentos, porque permite criar vínculo. Irmãos, já falei aqui, a gente não cria vínculo com 100. A gente não cria vínculo com 120. A gente cria vínculo com meia dúzia. Uma mãozinha, 5. Né? Flexibiliza a presença de visitantes que não iriam em uma igreja, mas que na sua casa o cara vai. Eu tenho certeza que você tem um vizinho lá que se você convidar para ir, vamos na igreja domingo. Que igreja o quê, rapaz? Não quero saber de igreja, não. Mas se você virar para ele e falar assim, aqui, nós vamos ter um estudo bíblico lá em casa quinta-feira, e depois nós vamos comer um angu baiano. O cara vai, mano. Vai, não vai? Nós vamos ter um estudo bíblico lá em casa, e depois nós vamos tomar um café com bolacha, aquele biscoitinho creme cracker da Marilã, que é mais barato, deve ter mais barato até do que o da Marilã. Gente, não é para você dar comida, mas é para você criar um método para você trazer as pessoas. E na tua casa o cara vai.
na tua casa a vizinha vai. Mas se você chamar para vir na igreja, não, a igreja tem que ter roupa, a igreja é assim, é assado, todo mundo vai ficar me olhando, vai pedir para eu ficar em pé na hora do visitante, eu não gosto. Chama para ir na tua casa que vai. Vamos lá. Próximo. O PGM como estratégia de crescimento espiritual de discípulos e formação de líderes. Pode ir. O PGM pode chegar onde nenhuma outra organização da igreja chegaria, irmãos. Não dá para você pedir para a fábrica deixar você ir lá para a igreja fazer um culto na hora do almoço. Mas dá para você fazer um pequeno grupo na hora do almoço na fábrica. A gente teve uma experiência lá em Barra do Piraí, um prédio lindo foi construído no centro da cidade, um condomínio maravilhoso, piscina, sauna, tudo lá no terraço, playground, um prédio enorme. E aí a irmã que mudou para lá foi falar com o síndico que ela queria fazer um culto na casa dela, porque ela queria agradecer a Deus por ter podido comprar um apartamento ali, né, e tal. O síndico falou, não, aqui não está aqui na regra do condomínio, não pode ter culto. Não pode ter culto religioso, nenhum. Nem crente, nem católico, nem da macumba, não é nada contra os crentes, não. Ninguém pode. Aí ela coçou a cabeça, foi lá, comentou com o pastor, poxa, pastor, eu queria tanto, tal. Eu falei, irmã, faz um pequeno grupo de estudo bíblico na sua sala. Aí a irmã disse, é dentro da sua casa, não vai ter um monte de gente. Porque quando você fala culto, se for igreja inteira, o estacionamento do condomínio lota. Ou então na rua, né? Quando você fala culto, o síndico já fala, o pessoal vai ficar com aquela cantoria lá, uma barulheira danada, vai incomodar o vizinho do lado, né? Porque o nosso cântico, é gostoso ver a irmã dançando aqui quando está cantando, nos emociona, mas nem todo mundo gosta. O meu vizinho pode não gostar de ver a Tânia dançando, não é verdade? Então, fizeram lá o pequeno grupo. Irmãos, olha a bênção. Hoje, cada andar do prédio tem um pequeno grupo funcionando. Em cada andar. E não tem culto, não tem barulho, não tem som alto, né? Em cada andar daquele prédio hoje tem um pequeno grupo funcionando. O pequeno grupo pode chegar onde nenhuma outra organização chegaria, motivando relacionamentos discipuladores através da oração, da evangelização e da compaixão e graça, e assim alcançar pessoas que de outra forma dificilmente seriam alcançadas. Como é que a gente ia chegar no povo desse condomínio se não fosse o pequeno grupo? Multiplicar líderes é a única maneira de podermos esperar cumprir a grande comissão. Irmãos, o pequeno grupo, ele estimula a você ver no seu pequeno grupo quem está se despontando como líder, quem é responsável, quem chega na hora, quem está disposto a ajudar. No pequeno grupo você vai vendo isso. Pode mudar. O pequeno grupo cria um ambiente saudável de cuidado que potencializa o crescimento espiritual. O Baxter, ele disse, no livro que ele escreveu lá, O Pastor Aprovado, ele disse o seguinte, que algumas pessoas que têm sido por tanto tempo ouvintes infrutíferos têm obtido mais conhecimento e remorso de consciência em meia hora de uma conversa privada que em 10 anos de pregação pública. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o cara vem 10 anos na igreja, vem no culto domingo de manhã, vem no culto domingo à noite, vem no culto domingo de manhã, vem no culto domingo à noite. E ele não se conscientiza daquilo que ele está fazendo errado. Ele não se conscientiza do seu pecado. O pastor prega e Deus fala, mas ele está ali duraço. Mas aí ele tem um tete-a-tete, um olho no olho lá com o irmão da igreja. Poxa, irmão, isso aí que você está fazendo está errado, irmão. Olha o que a Bíblia fala disso aqui. Ó. Chama ele na Bíblia ali, pum, ó. Aquele cara cai em choro e cai em prantos. E a partir dali ele não vai fazer mais aquilo que ele fazia de errado. O que o Baxter fez então? Ele convidava as pessoas para a sua casa, toda quinta-feira, para discutir e orar por bênçãos e sobre os assuntos da pregação de domingo à noite. Aquilo que ele pregava à noite no domingo, ele chamava uma meia dúzia para a casa dele na quinta-feira. E aí, o que você achou da mensagem? O que Deus te ensinou? O que serviu para você? O que você entende que precisa mudar na sua vida
por conta daquilo que você ouviu domingo de noite. E ele vai dizer, então, da eficácia, né, desse método, dessa maneira. O PGM, ele potencializa o aprofundamento das verdades bíblicas. Irmãos, a base da autoridade para a igreja multiplicadora é a Bíblia, é a palavra de Deus. Pois tudo isso era vivido na igreja primitiva. Se você pegar hoje, a gente fez esse exercício lá, não sei se o Gilson fez com o pastor Roosevelt, nós compramos um Novo Testamento que não tem essas divisões de versículo e de capítulo. Você chegou a comprar? E aí ele falou, olha, você vai ler aqui esse livro, e deu o livro na mão da gente, que é o livro de Atos, nada mais do que o livro de Atos, só que ele está junto com Lucas, porque a gente sabe que são 2 volumes de um mesmo autor. Então o cara lá nesse livrinho que a gente comprou, ele juntou Lucas e Atos num livro só, e você começa a ler e vai lendo sem ter capítulo, sem ter versículo, sem ter esse subtítulozinho que tem na nossa Bíblia, que é tudo coisa nova, tudo coisa que alguém colocou depois. E aí você vai vendo, irmãos, como é que a igreja primitiva funcionava. E por que no texto que a gente leu no começo, 3.000 pessoas se juntavam, se convertiam. Você vai vendo isso. O PGM, no pequeno grupo multiplicador, a Bíblia é sistematicamente estudada. Irmão, ninguém vai no PGM só para comer o angu à baiana. Não é para isso que vai lá. O angu à baiana é uma estratégia, é uma isca. Né? Deus não chamou Pedro lá para ser pescador de homem? O pescador, quando pesca de rede, não precisa de isca, mas se ele pesca de varinha, que é o nosso caso, nós vamos no 1 por 1. Né? Não vamos nós achando que nós somos John Wesley da vida, que nós vamos pregar e 5.000 vão se converter. Mas nós vamos ali no 1 por 1. Então, na varinha, você tem que pôr uma isca no anzol. Você tem que trazer o peixe para você. E a isca é uma angu baiana, a isca é um café, café. Hoje em dia, ninguém usa mais café com angu frito. Como minha avó fazia, como é que aquilo era gostoso. Café com angu frito. Irmãos, o angu frito, o angu baiano, a comida, o café, é só a isca para você trazer o peixe para você. Porque o interesse, o que a gente vai fazer lá é estudar a Bíblia. Né? Questionamentos são feitos mais à vontade, sem receio. Às vezes o irmão aqui na igreja, mesmo aqui na EBD, ele fica constrangido de perguntar alguma coisa. Ah, o pessoal vai achar que eu sou, sei lá, meio burrão, né? Ah, o pessoal vai achar que eu sou... Ninguém tem que achar nada, mas a gente acha que os outros acham, não acha? A gente sempre acha que os outros acham. Mas lá no pequeno grupo não. É você, meia dúzia de gente, fica mais fácil. Ai, mãe, eu estou com um problema assim com o meu marido, eu estou com um problema assim com a minha esposa. Fica mais fácil, irmãos. E aí você pode ajudar. Sermos bíblicos não é só uma questão de termos as doutrinas corretas, mas de termos as práticas corretas. Irmão, no pequeno grupo, a gente desenvolve a prática da Bíblia. O praticar aquilo que a gente diz que pratica e que muitas vezes não pratica. Né? Então, a Bíblia ela precisa ser lida, conhecida, mas vivida no nosso dia a dia. O pequeno grupo multiplicador também potencializa o amadurecimento de discípulo, gerando líderes. A gente já falou isso aqui. Amadurecimento não vem com idade. Tem gente que é velho que é imaturo. Tem gente que é velho que é imaturo. Amadurecimento vem com estudo e com a prática diária da palavra de Deus. E como é que a gente faz isso? Se relacionando com as pessoas, você desenvolve a maturidade dela. Né? Quando você está andando com um camarada que dá um tropeção na rua, arrebenta a unha do dedão, e ele grita igual a Tânia gritaria, eu tenho certeza, ô Jesus, obrigado porque eu tenho uma unha para quebrar. Chora, mas vai agradecer a Deus, tu tem pé pelo menos, né? Mas aí você pensa, e se fosse eu? Eu tinha falado uma meia dúzia de palavrão que nem inventaram ainda. Aí aquilo mexe com você, porque você está caminhando com aquele cara todo dia.
E você vê que aquele tropeção da Tânia, aquele glória a Deus da Tânia, não é uma coisa momentânea. Não é para te impressionar, ela vive aquilo de fato. Irmãos, foi assim comigo no meu discipulado. Eu fui discipulado, eu tive esse privilégio. E o camarada arrebentou lá o dedão da unha. E eu falei com ele, você é louco de agradecer a Deus. Olha aí, rapaz, você puxou a botina lá da CSN, a unha foi embora junto com a meia. Você está doido. O grau de extensão da sua influência sobre o outro está relacionado à profundidade do seu relacionamento com ele. Irmãos, quando a gente é mais íntimo de alguém, a gente é mais franco. Às vezes a gente não grita com a mulher na rua, mas dentro de casa, na nossa intimidade, só nós dois, tem hora que a gente perde a linha com a mulher. Né? Isso não acontece com ninguém aqui. É só com o pessoal lá da terceira igreja de Itatiaia, né? Eu tenho certeza que aqui na Betel ninguém faz isso. Mas o revés da coisa, o contrário também acontece. Às vezes a mulher também grita com o marido. Isso o pessoal lá da terceira de Itatiaia. Aqui eu tenho certeza que não. Mas, irmãos, às vezes... Por quê, irmãos? Porque a gente está íntimo. A gente está ali todo dia. E o relacionamento discipulador, ele quer justamente provocar isso, que você seja íntimo de mais alguém. Que você se relacione de maneira que você tenha liberdade de tocar em temas que com outro, nem todo mundo você pode tocar. O pequeno grupo multiplicador como estratégia de expansão da igreja. Olha a ideia. Todo organismo vivo, todo mundo que é crente já escutou isso aqui, não já? Todo organismo vivo saudável cresce. A igreja é um organismo vivo. Ela é o corpo de Cristo. Mas a gente tem visto hoje, irmãos, igrejas que não crescem. Com a utilização do PGM, algumas igrejas têm experimentado um crescimento acima da média. Um crescimento exponencial. A ideia é que cada discípulo, em um ano, multiplicando, faça outro discípulo. Logo, agora são 2 discípulos, que multiplicando farão outros 2, logo serão 4. No outro ano, 8. No outro, 16. No outro, 32. No outro, 64. 128. 256. 1020. Irmãos, olha o tamanho, olha a dimensão do que pode acontecer. Eu não posso pregar o evangelho para Itatiaia toda, mas eu falando com um, esse um falando com mais um e eu com mais outro, e aí a gente vai, e a gente vai, e a gente vai, e a gente vai, e o evangelho vai se espalhando, irmãos, vai se espalhando. Quais são as bases teológicas do pequeno grupo multiplicador para essa expansão? Texto que a gente leu, de Atos 46, né? Eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E aí o que acontecia? Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Porque as pessoas, irmãos, eu vou falar de novo, quando a pessoa olha lá de fora e vê aqui dentro bons relacionamentos, pessoas que não são parentes, mas que se amam, pessoas que não são parentes, mas que gostam de estar juntos, essas pessoas olham e falam, poxa, eu quero fazer parte daquilo lá. Eu quero fazer parte daquilo lá. Eu quero ter uma pessoa para eu poder chorar lá no meu dia de luto, mas eu quero ter uma pessoa para eu rir junto lá no meu dia de festa, de alegria. A oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igreja, a formação de líderes e a compaixão e graça provocam essa empatia. E a empatia atrai as pessoas para perto. Você gosta de ficar perto de alguém antipático? Ninguém gosta, irmãos. Ninguém gosta de ficar perto de gente chata. Ninguém gosta de ficar perto de gente chata. A gente gosta de ficar perto de gente simpática, gente agradável.
o pequeno grupo como estratégia de expansão numérica. Ah, que medo quando a gente fala de número, multiplicando discípulos. Vamos lá. O início do trabalho batista no Brasil foi marcado pelo crescimento numérico de igrejas, de líderes, pastores e crentes comprometidos com a fé cristã. A gente lê isso lá no livro do pastor Brandão, na página 86. Todo pequeno grupo multiplicador, quando saudável, cresce, nasce, cresce e se multiplica. A multiplicação deve ser algo esperado pelo pequeno grupo multiplicador. Irmãos, em geral, as nossas igrejas batistas, se a gente fosse fazer aí um estudo e numerar isso, a grande maioria das igrejas batistas nasceram por quê? Alguém sabe? Porque rachou uma outra igreja. Uma outra igreja ficou bicuda lá, meia dúzia para um lado, meia dúzia para o outro, aí vamos embora daqui e vamos abrir a nossa igreja. Né? Uma igreja enorme que eu fui membro lá em Barra do Piraí, foi assim. Os irmãos eram todos membros da primeira igreja, Batista de Barra do Piraí. Aí, por alguma razão lá, tola, boba, meia dúzia ficou para um lado, outra dúzia ficou para o outro. Essa meia dúzia que ficou para o lado, falou, não dá para ficar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma congregação e vamos abrir uma outra igreja. Deus é tão misericordioso que essas igrejas crescem e são bênçãos na vida de muita gente. Né? A segunda de Itatiaia também, eu sei da história, também foi assim. Né? Um racha lá na primeira, abriram a segunda igreja batista. Hoje são duas igrejas abençoadas. E Deus usa as duas. Né? Mas, irmãos, quanto melhor não seria se nós saíssemos por aí espalhando filhos, como a gente viu lá agora, recentemente com o pastor Heraldo, Igreja Batista Vila Pinheiro. É uma filha, não foi racha de lugar nenhum. Uma igreja teve a visão, abriu ali uma congregação, a congregação cresceu, um pequeno grupo, né? Um pequeno grupo começou ali aquela congregação, aquele pequeno grupo cresceu, hoje estão lá, já uma igreja organizada. Então, essa é a ideia do pequeno grupo multiplicador. A multiplicação, ela deve ser esperada pelo PGM, com a conversão daqueles que estão chegando ao PGM e a consequente aumento do número de frequentadores. Uma multiplicação será, além de necessária, motivo de alegria. Às vezes a gente fica triste porque acha que está dividindo. Nós não estamos dividindo, irmãos. Nós estamos dando a outro grupo, a outra área do meu bairro, a outra rua do bairro que eu moro, a oportunidade de conhecer a Cristo. Vamos lá. Um pequeno grupo também, ele serve como estratégia de expansão e plantio de igreja. Por quê? Pode passar. Porque a ideia não é que fique um a um, né? Multiplicando os pequenos grupos, chegará a hora também de multiplicar as igrejas. Pois uma igreja multiplicadora é uma igreja que planta novas igrejas. A gente precisa ter essa visão. Né? Esses dias eu estava conversando lá com o meu pastor, a gente precisa plantar uma igreja lá em Penedo. Mas como é que nós vamos começar? Primeiro tem que comprar um lote, depois construir lá um barracão, sei lá. Não. Começa lá um pequeno grupo multiplicador na casa de um crente que tem lá. Tem um crente batista que mora em Penedo? Tem. E aí, vamos chamar ele para conversar. Irmão, você não quer fazer um pequeno grupo de estudo bíblico aí na sua casa? Irmão, a minha casa está de porta aberta, pode vir. Normalmente é assim. E se começa, irmãos, um pequeno grupo. A ideia central do pequeno grupo multiplicador não é fazer 2 ou 3 novos discípulos, mas é fazer uma grande quantidade de discípulos, de modo que nossas igrejas não comportariam a grande quantidade de pessoas que iam começar a se converter. Concluindo, irmãos, temos visto no decorrer dos nossos dias as dificuldades cada vez maiores que a Igreja Batista brasileira vem enfrentando para o seu crescimento numérico. E às vezes a gente tem medo quando fala em crescimento numérico. Muitas são as congregações que têm visto o seu rol de membros diminuírem em vez de aumentar. Existe ainda uma dificuldade bastante específica com relação à manutenção dos jovens na igreja. Nós levamos as nossas crianças à igreja desde bem cedo,
são bebezinhos ainda de colo. Mas ao chegarem à fase de adolescentes jovens, poucos são os que permanecem firmes na sua fé. O PGM pode ajudar em muito nesta questão, gerando relacionamentos saudáveis dentro da igreja. A verdade é que os nossos adolescentes chegam numa idade que eles têm mais amigos lá fora do que aqui dentro. Mais amigos lá fora do que aqui dentro. E aí eles vão seguir quem? Vamos lá. Ao findar essa pesquisa, somos colocados diante de um grande desafio. Cumprir aquela que foi a última ordem de Jesus aos seus discípulos. Fazer discípulos. Disse ele, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Texto que está lá em Mateus 28, 19. Como vimos, o PGM é uma excelente estratégia para o ide e fazei discípulos. Através da oração, através da evangelização discipuladora, da plantação de igrejas, da formação de líderes, da compaixão e graça, podemos ainda alcançar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O pequeno grupo multiplicador é a estratégia de Deus para a Igreja Batista Brasileira contemporânea. É um retorno aos princípios da igreja primitiva para multiplicar discípulos, líderes e igrejas. Que Deus nos ajude, irmãos. Irmãos, então, pode passar a bibliografia. Irmão, tem muito livro bom. Eu estou relendo todos eles, né? O trabalho que era para ser apresentado é esse aí, eu apresentei. A minha nota foi muito boa, né? A banca lá. E no dia lá, a gente que está apresentando, a gente é submetido a algumas perguntas. Eu não as coloquei aí, mas eu quero passar duas que foram interessantes, que eu me lembro aqui, que me mexeram comigo na hora. Será que todo PGM vai dar certo? Porque se a gente for botar aqui o que eu coloquei no trabalho, se a gente for analisar, daqui 10, 15 anos, o Brasil inteiro todo é crente, não é isso? 2, 4, 8, 16, né? Daqui 10, 20 anos, não tem mais ninguém nesse país que não sei, é isso que vai acontecer? Não. Por que isso não vai acontecer? Porque nesse negócio todo aí, tem um elemento aí que falha. Que elemento que é esse? Eu, você. Né? Deus não falha, mas a gente falha. Então, irmãos, é uma estratégia, as chances de sucesso, se bem feito, se bem planejado, são enormes, né? Mas a gente precisa ter essa consciência também, até porque, na época, o pastor André Moraes me perguntou, e ele citou uma igreja, eu não lembro se é alguma comunidade lá, que foi um dos primeiros a começar o trabalho com célula, e ele lembra que a propaganda, inclusive na televisão, na época, eles puseram propaganda na televisão, dizendo o seguinte, olha, daqui a tantos anos o Rio de Janeiro será de Jesus. E esses tantos anos já passou. E a gente vê hoje que o Rio de Janeiro não é de Jesus, né? Tem muita coisa errada acontecendo lá ainda. Então a gente tem que estar preparado para quê? Para que Deus possa nos usar, para que sejamos líderes eficazes, para que a gente trabalhe muito nessa área de pequeno grupo multiplicador, porque é uma estratégia espetacular, né, para evangelizar as pessoas, para alcançar. Lembra aqui do exemplo que eu dei do condomínio. Culto no lar, não pode. Está lá na regra do condomínio, o síndico não deixa. Mas uma reunião na minha sala com 5, 6, 10, 15 pessoas, é dentro da minha casa, o síndico não pode falar nada. E hoje, cada andar daquele condomínio tem um pequeno grupo funcionando. Pessoas estudando a Bíblia, pessoas se convertendo, pessoas aceitando a Jesus. Amém? Eu falei duas perguntas, né? Falei só uma, a outra agora me fugiu. Mas a gente botou aqui para pensar, pastor Alexandre me pediu, né?
qual é a diferença entre o estilo de vida encontrado nas igrejas do Novo Testamento e o da maioria das nossas igrejas hoje? Né? Oi? Pois não, meu pastor. Ok. Amém. Então, irmãos, muito obrigado por terem mais uma vez dispensado a atenção de vocês a mim, né? Por terem me suportado ainda mais essa vez. Eu vou orar para que o pastor Alexandre faça isso menos vezes com vocês, tá bom? Deus abençoe, então vamos lá para o café.